Vamos, Vini. Vamos lá, irmão. Chegou. Bom, certo dia, 2000 anos atrás, Jesus e os seus discípulos caminhavam no dia de sábado por uma lavoura com espigas. E eles tinham muita fome nesse momento. E aí, você está com fome, aí você passa por uma mesa farta de comida, como tem lá fora agora. E aí o que você faz? Você come, não é? Então é isso que Jesus fez. Ele e os discípulos comeram. Só que alguns judeus olharam para isso e eles foram até Jesus e perguntaram: Jesus, por que você e os seus discípulos fazem o que é proibido fazer no sábado? Porque nós judeus guardamos o sábado. Vocês deveriam guardar também. E aí Jesus olhou para o lado e falou: é porque a gente está com fome mesmo. E mais, na verdade, foi o sábado que foi feito por causa do homem, e não o contrário. O homem não foi feito por causa do sábado. Jesus veio pregar uma mensagem de amor. E ele fala: nós não somos do mundo, mas nós fazemos parte do mundo, não estamos alheios ao mundo. Nós precisamos comer também. Entende? E o amor é mais importante do que as regras. E aí, corta pra gente 2000 anos depois. Pessoas olhando para nós como igreja hoje, 2000 anos depois, e perguntando: mas vocês são católicos? Por que vocês estão fazendo festa junina na igreja? Não é? Por que vocês estão xadrez, um maluco aqui com chapéu? Por que tem comida lá fora, bandeirinhas? Eu achei que isso era festa católica, não é? E aí eu posso te dizer a mesma coisa, né? A festa junina foi feita por causa do homem, e não o contrário. Então, é interessante pegar esses assuntos polêmicos, é isso que a gente vai falar hoje. Um outro assunto polêmico, que foi a treta da semana nas redes sociais, foi: pode mudar o horário do culto, porque tem jogo da Copa. Vocês viram isso? E aí tinha uma galera falando: é fim dos tempos, porque a gente vai mudar o culto que era 5 para as 4 da tarde, e é o que vai acontecer lá em Campinas hoje, por exemplo. E eu vou te falar, se o culto da região Centro-Sul fosse às 5 horas da tarde hoje, na hora do jogo do Brasil, a gente com certeza ia mudar. A gente com certeza ia mudar. E sabe, isso é o que me alegra, de ser parte de um movimento totalmente comprometido. Muito bom. Porque a gente entende que, diferente do que a gente vê muito no mundo religioso hoje, em que as pessoas têm zero compromisso com o culto. Mas no dia do jogo aí parece que surge um compromisso radical, não é? As pessoas muitas vezes não estão nem aí, que a maioria da igreja falta nos domingos. Na verdade, ir no culto é exceção. Agora, quando chega o dia do culto, que tem o jogo da Copa, aí fica um compromisso absurdo, não é? Se você mudar 1 hora o horário do culto, parece que acabou a igreja. Não é? Sendo que aqui Jesus está sendo criticado por uma regra que de fato existia no Antigo Testamento: guardar o sábado. Ainda que isso não restringia você de comer, se você estava com fome. No caso do horário do culto, isso sequer é uma regra na Bíblia. O que sim nós acreditamos é que nós vamos estar no culto domingo. Não importa o horário, nós somos família. Isso. Então, assim como Jesus está dando um novo significado para o sábado, nós damos um novo significado para tudo que nós fazemos como discípulos. Seja o culto, o horário do culto, seja o propósito do culto, ou seja ainda a comida ou a vestimenta do culto. Então, a Bíblia nos dá esse poder de dar um novo significado para tudo que nós fazemos. E é isso que eu quero falar hoje com a gente. O tema da pregação é ressignificando. Muito bom, vamos embora. Ressignificando. Então, eu quero elaborar mais o assunto do horário do culto, da temática do culto de hoje. Hoje estamos polêmicos, não é verdade? Hoje a gente vai bombar nas redes sociais. Mas eu quero trazer um significado profundo para falar de tudo isso com a gente hoje. Eu realmente acredito que é uma lição valiosa para a gente aprender juntos. Vamos lá, irmão. Então, o tema de hoje é ressignificando. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ressignificar a igreja.
Nosso primeiro ponto é ressignificando a igreja. Vamos lá, irmão. Eu acredito que boa parte dessa treta das redes sociais, ou ainda de uma igreja celebrar a festa junina, tem a ver com um tema que a gente não fala muito abertamente dentro da igreja. A gente fala mais fora, que é o tema do preconceito. De acreditar que a roupa que a gente veste num domingo define quem a gente é como igreja. O horário que a gente faz o culto define quem a gente é como igreja. E eu quero que cada um de nós reflita abertamente sobre essa área. Será que nós temos cultivado certos preconceitos que no final do dia não dizem nada sobre o nosso coração? Sim, irmão. Então, eu quero começar, já que é para ser polêmico hoje. Chega, irmão. Eu queria trazer essa bandeira aqui hoje, mas eu não tenho ela. Eu queria mostrar para vocês. Quando você vê essa bandeira aqui, qual que é a primeira coisa que você pensa? Que igreja que é essa, né? Tá falando aqui de não ter preconceito, que não importa o que a gente veste, importa o coração. O que tá acontecendo com a igreja? É isso que você pensou? Não? Pode ser, alguns podem pensar isso, né? Mas o que você pensa quando você olha para isso? Hã? Por que esse louco tá mostrando a bandeira de Cusco do Peru aqui? Essa aqui é a bandeira de uma cidade no Peru, que é a cidade de Cusco, que é onde fica Machu Picchu. O que você pensou que era? Fala a verdade. O que você pensou que era? Eu sei o que você pensou que era, não é? É isso aí que você pensou que era. Você pensou que fosse essa bandeira aqui, não? É de outra cidade. Cusco. Bandeira LGBT. É muito parecido, só muda uma cor, ó. Tá vendo o azulzinho claro aqui? Tem uma cor a mais nessa bandeira. Mas você vê como a gente é treinado e programado no nosso cérebro? Pelas coisas que a gente ouve no dia a dia, ou pelas coisas que a gente carrega desde a infância, talvez. A gente tem a tendência de colocar tudo no mesmo saco. Ou como minha avó diria, nordestina, tudo no mesmo balaio. Então, isso que é o preconceito. É você olhar para todas as pessoas como se elas fossem iguais. E se a gente sequer consegue ver a diferença de uma bandeira que tem uma cor diferente, eu te faço a seguinte pergunta: será que a gente consegue ver a diferença entre um coração e outro? Isso é o mais importante. Porque é isso que os judeus fizeram com Jesus. Eles viram Jesus comendo no sábado, os discípulos comendo no sábado, eu já sei o que isso significa. Eles não são comprometidos com Deus. Olha aí o que eles estão fazendo. Eles não guardam o sábado, eles estão quebrando as regras. E Jesus falou, não. Na verdade, não. Na verdade, eu entendo o porquê das regras. Eu sei aplicar elas, eu sei quando não aplicar elas. Isso não muda em nada o meu amor a Deus. Olha que extraordinária a mensagem, não é? E acho que é isso que falta para as pessoas entenderem isso no mundo religioso. Isso sobre vestimenta, sobre uma festa temática, isso sobre o horário do culto. Mas eu não quero falar tanto mais sobre o mundo religioso lá fora. Eu quero falar sobre a gente aqui dentro da igreja. Porque eu acredito que o preconceito é um tema que precisa ser falado para nós aqui na igreja. Porque nós, como discípulos, podemos levar isso no nosso coração também. Pode ser um pecado, por exemplo, que nos impede de compartilhar a nossa fé com certas pessoas. Já sentiu isso? Às vezes você andando na rua, mas essa pessoa usa essa bandeira que eu mostrei agora, que não é de Cusco. Essa pessoa está fumando, por exemplo. Então ela não deve estar aberta. Essa pessoa é muito alta. Essa pessoa é muito forte. Essa pessoa é muito baixa. A gente pode olhar para qualquer atributo exterior e usar isso como justificativa para a nossa falta de fé. Ou como justificativa para dizer por que alguém não estaria aberto. Quando na realidade talvez seja você que não está aberto. Entende? Quando eu olho para Deus, eu olho para um Deus livre de preconceitos, sabia? Quando eu olho para a Bíblia, eu olho para um livro livre de preconceitos. O que a Bíblia tem e o que Deus tem é conceito.
mas não preconceito. Ele não olha para alguém e rotula essa pessoa. Ele olha para alguém e, primeiro, vê um ser humano. Vê alguém que tem uma extrema necessidade dele, assim como cada um de nós aqui. E Deus quer que cada pessoa no mundo, independente do pecado que ela tenha, seja salva. Chegue ao conhecimento da verdade. E esse precisa ser o nosso coração também, família. E o preconceito só vai impedir a gente de fazer a vontade de Deus, que é evangelizar o mundo na nossa geração. E eu posso dizer que esse pecado é um pecado comum na igreja. Isso que eu escrevi foi o meu coração muitas vezes já. De rotular pessoas, talvez eu não vou evangelizar com essa pessoa. Talvez ela não está tão aberta. Eu fico imaginando se talvez as pessoas que compartilharam a fé com a Yasmin pensaram isso. Ano passado. Porque a nossa querida irmã fez 1 ano na fé, agora recentemente. E por que eu digo isso? Porque eu pedi para ela, para poder compartilhar isso com vocês aqui, ela era parte do movimento LGBT antes. Ela era militante. Entende? E isso era nítido quando as pessoas compartilharam a fé com ela. Então, foram lá, compartilharam a fé com ela. Ela estudou a Bíblia. Isso revolucionou a vida dela por completo. Sim. Sabe? Ela carregava consigo esse estigma, sabe? Essa bandeira. E muitas vezes a gente pode ficar intimidado, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que estão nesse movimento pregam contra a Bíblia. Pregam contra Deus. Agora, será que por isso elas não precisam ser salvas também? Claro que não. Entende? E na verdade o que a gente viu na Yasmin, sobretudo as pessoas que estudaram a Bíblia com ela, as irmãs, foi um coração extremamente humilde para a palavra de Deus. Extremamente sedento. Ela cumpriu desafios super radicais para mudar tudo, mudar a aparência dela física. Entende? Mudar, assim, coisas que por anos eram tabus na vida dela. Ainda falar com a família dela. Falar com o pai. Pedir perdão. Ela cumpriu desafios extremamente difíceis, que requeriam um nível extremo de humildade. Isso que a gente viu nela. Entende? Então eu fico pensando, se a gente ficasse preso a certos preconceitos, ela não estaria aqui hoje. E a gente perderia uma das discípulas de Jesus mais extraordinárias que a gente tem hoje na igreja. Entende? Mais comprometidas, mais humildes. E que para nós é um exemplo. Então você é um exemplo para nós, minha irmã. Sabe, do quanto vale a pena a gente romper com preconceitos no nosso coração. Sim. E acreditar que cada pessoa pode ser um incrível discípulo ou uma incrível discípula de Jesus, desde que a gente pregue a palavra de Deus com a fé de que qualquer um pode mudar. Amém, família? Amém. Entende? E a outra coisa que eu diria, na verdade, o que reflete isso, vamos lá na escritura agora, é em João 4. Vamos, irmão. Vamos lá, irmão. Contigo, irmão. Irmão, vamos, Vini. Ensina. E o primeiro ponto é ressignificando a igreja. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos, Vini. Vamos lá em João 4. Vou mudar aqui minhas notas. Versículo 27. Vai, Mateus! João 4, 27. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém pensou, o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, esse capítulo fala sobre quando Jesus encontra a mulher samaritana. E a gente precisa entender que os judeus e os samaritanos, eles tinham um grande preconceito um com o outro. No passado, eles eram parte da mesma tribo. Eles eram parte do povo hebreu. E aí, isso foi se subdividindo até o ponto em que os samaritanos, eles mudaram completamente a fé deles. E ao invés de ter uma fé puramente em Deus, eles começaram a idolatrar outros deuses. E aí, Jesus, ele encontra essa mulher no caminho que ele estava percorrendo, e ele começa a falar com ele. Só que isso era um grande estigma na época. Primeiro por Jesus ser um homem e um mestre. Então,
jamais aconteceria naquele tempo de um homem falar com uma mulher publicamente. Ainda mais essa mulher sendo samaritana. E aí, quando os discípulos veem essa cena de Jesus falando com ela, porque Jesus queria converter essa mulher em uma discípula dele, eles ficam chocados. Não pelo fato de Jesus estar transformando o coração de alguém, mas pelo fato dele estar quebrando uma regra social. E eles ficam pensando, mas poxa, Jesus está falando com uma mulher, ainda mais uma samaritana. O que ele está fazendo? Eles não falaram isso. E aí que tá, o preconceito, na maioria das vezes, ele passa na nossa mente. Ele não é expresso. Mas isso impacta diretamente o que a gente faz, ou o que a gente não faz. Jesus não. Eu quero salvar todo mundo. E aí, olha o que acontece, versículo 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade de seu povo. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhes trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, aqui Jesus discipula firmemente os discípulos. Eu acredito que a gente precisa de um choque de realidade assim como igreja. Porque pode parecer que não, mas se a gente não cuida, a igreja pode ser um dos lugares com mais preconceito no mundo. Os discípulos tinham preconceito. É isso que Jesus está falando. Olha, vocês estão aí pensando por que eu estou falando com uma mulher? Eu quero salvar essa mulher. Mas o que é isso? Eu quero salvar a cidade dela e todos os samaritanos. E é isso que acontece na sequência. E para os discípulos entenderem a urgência de salvação que as pessoas têm, Jesus fala isso. Olha, vocês estão buscando a coisa errada. Vocês estão preocupados com comida, distraídos com comida, distraídos com preconceitos. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu estou totalmente focado na minha missão. E mais, vocês falam que daqui a um tempo a colheita vai estar madura. A colheita está madura agora. As pessoas estão sedentas agora. Então a gente precisa trabalhar e parar de perder tempo com esse mimimi. Uau. Muito bom, irmão. Irmão. E olha o que acontece na sequência, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E a mulher disse, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. Então, Jesus muda o coração dessa mulher a tal ponto dela converter a cidade inteira dela. E para mim esse é o exemplo da Yasmin. Sabe? Uma pessoa que muda e que transforma tudo ao redor dela. Muito bom, irmão. Sabe? Por causa da fé dela, a mãe dela começou a estudar a Bíblia. E várias outras pessoas que ela tem evangelizado na universidade. Então, de uma militante LGBT, ela virou uma militante de Jesus. Olha que poderoso, família. E sabe? Então, Satanás quer plantar esses preconceitos pra gente perder tempo. E pessoas deixarem de ser salvas. E sim, às vezes o pecado de alguns são visíveis. Sim. E daí? Isso não faz as pessoas mais ou menos pecadoras do que eu e você. Então, chega de classificar pecados. Ah, esse pecado eu tenho nojinho, entende? Esse pecado eu não quero falar com essa pessoa. Não, imagina se tivessem pensado isso de você. De mim. Então, na verdade, isso é um coração horrível. Que nós não podemos tolerar no reino. Então, o meu desafio aqui para todos nós é, jamais deixe o pecado de alguém definir quem essa pessoa é nos seus olhos. Uau, muito bom, irmão. Não defina as pessoas pelo pecado delas. Não defina fora da igreja. Deus não nos define assim. Então, comece a ver as pessoas como o próprio Deus enxerga, como um discípulo incrível em potencial. Muito bom, irmão. Como um homem e uma mulher de Deus. Podem temer a Deus, serem justos e mudar qualquer pecado. Isso. E eu queria falar também sobre preconceito ainda dentro da igreja. Olha Gálatas 3:28. Vamos, irmão. Vamos lá, irmão. Porque
Esse foi um problema da igreja do segundo século, do primeiro século também. Não vive lá, irmão. Ensina. Sabe, a beleza da igreja do primeiro século era a diversidade dela. Então, se tem um lugar que tem diversidade, é a igreja. Não é? Tem pessoas de muitos passados diferentes aqui. Isso para mim é uma beleza. Sabe? De diferentes denominações, pessoas que eram ateias, pessoas que eram agnósticas, pessoas que talvez eram budistas, estão aqui na igreja agora. Você vê uma diversidade de cores aqui mesmo. O que para mim também é uma beleza, uma diversidade de etnia. Não somos só uma igreja com uma certa etnia ou outra. Você vê uma pluralidade, é difícil essa palavra, de etnias, não é? Também de condições socioeconômicas. Tem pessoas que têm uma condição financeira melhor na igreja do que outras. Entende? Isso não é ruim, na verdade, a beleza está aí. E assim era a igreja do primeiro século. Você tinha judeus, você tinha gentios, por exemplo. Você tinha homens e mulheres. Entende? Então, e naquela época, a divisão social, só por ser um homem ou uma mulher, era muito gritante. Mas a igreja se propunha a unir todo mundo, de novo, no mesmo balaio. Sabe? No mesmo lugar. E vamos adorar a Deus com um só coração. E o que você acha que aconteceu? Conflitos. Conflitos. Por quê? Preconceitos. Da mesma forma como acontece hoje. Então, sabe um preconceito comum que às vezes a gente não fala? Dos líderes para quem não é líder na igreja. Sabe? Então, às vezes, quem lidera pode olhar para quem não lidera na igreja como se fosse menos. Isso é um preconceito que não pode acontecer na igreja, irmãos. A identidade não é liderar ou não liderar. A identidade é ser um filho de Deus e uma filha de Deus. Sabe outro preconceito que existe na igreja? De quem não lidera com quem lidera muitas vezes. Sabe, a gente pode ver um estigma nos líderes. Ou às vezes ver os líderes como se fossem super-heróis, que não tem pecado, idolatrar líderes. Ou ainda o oposto. Ver líderes como às vezes a gente vê líderes no mundo. Como pessoas sem amor, pessoas autoritárias, pessoas que querem controlar a minha vida. Entende? E essa é uma visão ruim de liderança, que também a Bíblia não nos chama a ter. A Bíblia chama a honrar os líderes também. Entende? Então, a gente pode ver, em alguns momentos, preconceitos dos dois lados. E a ideia é não ter preconceito algum na igreja. Entende? O valor de cada um é ditado pelo valor que Deus nos dá nas Escrituras. Entende? Esse pode ser um preconceito. Ou também o preconceito socioeconômico. Entende? Tem um irmão que tem muita coisa, tem muito dinheiro, mas, entende? Isso não é pecado? Tampouco. Ou ainda um irmão que tem menos recursos não pode ver esse irmão como se isso fosse pecado por si só. O pecado não é ter recursos. O pecado é a avareza com esses recursos, entende? Ou ainda o contrário, se por acaso acontecer. Então, nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, para não formar panelas na igreja. Porque é isso que o preconceito faz. Eu só quero ficar perto de pessoas que pensam como eu. E você lembra isso, talvez você já passou por isso em uma outra igreja. Quão ruim é chegar num lugar e ter um círculo fechado de pessoas. Sim, verdade. Então, isso é extremamente danoso, e o que a Bíblia fala em Gálatas 3:28, vamos ler aqui comigo. E é assim que Deus quer ressignificar a igreja. Vamos. Gálatas 3:28 fala, não haja, versículo 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a Bíblia diz aqui qual é o ressignificado da igreja. A igreja ressignifica o mundo a ponto de trazer pessoas tão diferentes e dizer que todos nós que fomos batizados agora somos um só. Então já não existe mais, sabe, o nosso passado, as nossas preferências, já não existe mais se a gente é líder ou não é, se a gente é homem, mulher, se a gente tem uma boa condição aqui, fala de escravos ou livres, não importa nada disso. Nós somos filhos de Deus, irmãos e irmãs em Cristo.
E essa é a beleza da igreja. Isso. Vamos lá, irmão. Então, sabe, se você fica pensando coisas de um irmão ou de uma irmã, por algo que você está vendo ele postar nas redes sociais, por exemplo, para de pensar coisas, vai falar com ele. Abre o seu coração. Entende? A chave para vencer preconceitos, que às vezes são coisas que surgem na sua mente, e às vezes o que tem na sua mente, de verdade, não tem nada a ver com o que é a realidade. Às vezes só surgiu na sua mente. Então você pensou de uma coisa de um irmão, uma irmã, porque viu algo na rede social, por exemplo. Será que é isso mesmo? Será que você pensou certo? Só tem uma forma de saber, vai falar. Abre o seu coração, luta pela união. Luta para ressignificar como a gente pensa um dos outros. Entende? E ter uma igreja livre de preconceitos. Para isso acontecer, a gente precisa de um esforço coletivo. Só assim a gente vai ser uma igreja como Deus quer que a gente seja. Estão comigo, irmãos? E aí, quando a gente é uma igreja que ressignifica a forma que a gente vê um ao outro e o mundo lá fora, o que acontece é que a gente pode ressignificar o mundo, é o nosso segundo e último ponto. Ressignificando o mundo. Quando a gente ressignifica a igreja, a gente pode ressignificar o mundo lá fora. E quando eu falo de ser uma igreja livre de preconceitos, eu quero que você entenda o seguinte, a gente não pode ir num outro extremo também. E virar uma igreja liberal. Que aceita não só todo mundo, mas todo tipo de pecado. Então, o lema é o seguinte, a igreja é para todos, mas nem todos são para a igreja. Porque para entrar por aquela porta, como um cristão de verdade, como um discípulo de verdade, tem um filtro que você mesmo tem que passar. O filtro é a palavra de Deus. Muito bom, irmão. Entende? O filtro é a palavra de Deus. Entende? Então, Isaías 5:20, vamos lá comigo. Vamos lá, irmão. Meus irmãos, prega. Sim, né? Incrível, irmão. Irmão. Porque aí o risco que a gente pode correr se a gente ficar liberal demais é ficar condescendente com o mundo e com o pecado. E ao invés da igreja entrar no mundo para salvar ele, o mundo pode entrar na igreja e fazer a igreja se perder. Não é o que a gente quer. Prega, irmão. E aí, Isaías 5:20 vai falar assim: ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo, que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Muito bom, irmão. O que eu vejo acontecer hoje no mundo lá fora, né? E ainda em algumas igrejas? O que deveria ser uma área de opinião, que Deus nos dá liberdade para decidir como fazer. Por exemplo, o horário do culto. Parece que vira uma lei. E se você não faz desse jeito, você não é cristão, você tem pecado. Isso acontece não só com o horário do culto, mas com vestimenta. Se homens podem usar shorts ou só usar calça. Se mulheres podem usar calça ou só usar saia. Ou se só um comprimento de cabelo é o que vai ditar se você obedece a Bíblia ou não. Ou se usar brinco, usar piercing, usar tatuagem. Você vê como são áreas que a Bíblia não fala, mas as pessoas rotulam, chamando isso de espiritualidade. Ensina, irmão. Prega, irmão. E é quando você olha para o coração de fato das pessoas e as vidas delas, você vê uma distorção do cristianismo. O que é o cristianismo? É amar a Deus e amar as pessoas. O que é o cristianismo? É lutar para ser puro sexualmente. Isso é cristianismo. Então não adianta você vir de calça e ter uma vida completamente imoral por trás. Uma vida completamente hipócrita, vivendo em alcoolismo, vivendo em drogas, em vícios. Hoje em dia tem um vício muito perigoso, é o vício das bets, não é? De apostas, que tem destruído realmente a vida de pessoas. Então não adianta a gente passar uma imagem de aparências aqui e viver uma vida completamente oposta da Bíblia. Vivendo o que Isaías fala aqui, chamando o bem de mal e o mal de bem. É contra isso que o profeta prega. E é contra isso que nós precisamos pregar, irmãos. Entende? A nossa guerra não tem que ser contra as aparências. Tem que ser contra os corações que estão longe de Deus. Para chamar esses corações para ter um relacionamento com Deus de verdade. Entende? E o que me inspira nesse sentido? Primeiro, entender o que a Bíblia ensina. Então, hoje o mundo chama de amor
ainda o que Deus chama de abominável. Pega, irmão. Então, falando agora do movimento LGBT, a Bíblia fala em Levíticos 18, 22, com homem não te deitará como se fosse mulher, é a abominação. Então, nós não podemos ser sentimentais como igreja também. De chamar de amor, não, mas eles se amam. Não, isso não é amor biblicamente. Sim, irmão. Entende? E isso, na verdade, essa distorção satânica é o que tem afastado muitas pessoas da Bíblia. De acreditar que a Bíblia não é verdade mais. Pega, irmão. Entende? Eu lembro, anos atrás, quando eu estava evangelizando com a Bia, lá no centro de São Paulo. E olha isso, a que ponto Satanás tem levado as pessoas a pensar, né? E a gente compartilhou juntos a fé com uma mulher. E a gente falou, olha, a gente estuda a Bíblia. E ela falou, não, eu não acredito na Bíblia, porque eu sou gay. Eu sou do movimento LGBT. E eu nunca esqueço o que a Bia falou para ela. Ela falou o seguinte, como é que você se sente quando alguém te julga pela... Não, ela perguntou para a mulher, mas você já leu a Bíblia? Ela falou, não, eu nunca li a Bíblia. Mas eu não gosto da Bíblia, eu não concordo com a Bíblia. E a Bia fez a seguinte pergunta, como é que você se sente quando alguém te julga pela sua aparência? E ela falou, eu me sinto muito mal. E a Bia falou, mas você não acha que você está fazendo isso com a Bíblia também? Porque você nunca leu ela. Como é que você pode julgar algo que você não leu? Entende? Então, esse é o plano perfeito de Satanás. É fazer as pessoas criarem um preconceito com a Bíblia sem nunca ter lido. E se distanciar daquilo que poderia dar um novo significado para a vida delas. É isso que a Bíblia fez com cada um de nós aqui. Mudou as nossas vidas, não foi? Esse é o ressignificado que Deus deu. Tirou a gente da morte e trouxe a gente para a vida. Tirou a gente de uma vida vazia e trouxe a gente para uma vida plena. Entende? Então, isso é o que pode transformar as vidas lá fora. Mas para isso acontecer de fato, nós precisamos lutar para que o padrão da Bíblia não se perca dentro da igreja. Para que a gente não suavize a mensagem só porque pode parecer politicamente incorreto nos dias de hoje. Então a mensagem da Bíblia é uma mensagem atemporal. E sem dúvida, talvez a gente vai ser mais e mais odiado por ela, mas assim foi Jesus. E ele ainda dá uma promessa. Da mesma forma que, como me odiaram, vão odiar vocês. Mas que a gente seja odiado, igreja, pela coisa certa. Muito bom, irmão. Pela coisa certa. E não pelos nossos preconceitos. Seja pelos nossos conceitos. Seja pelas nossas convicções. Sendo pregadas com fé, mas também com amor e sensibilidade. Entende? Com fé e sensibilidade, com fé e amor. Então, o ponto é que, mesmo assim, sabe? A gente tem o poder de ressignificar o mundo lá fora. Levando as convicções da Bíblia e do reino. Para a gente terminar, olha Gênesis 9. Vamos lá, irmão. Irmão, contigo. Sim, irmão. Porque eu sei que é um dilema, não é? A gente tem convicções muito fortes sobre o pecado. Mas como levar isso para o mundo lá fora com amor? Porque eu não sei vocês, mas às vezes é fácil se pegar se sentindo inseguro. Porque a Bíblia condena o homossexualismo. Entende? Nos chama a amar as pessoas, os homossexuais ou pessoas que cometem qualquer outro pecado, mas nos chama a condenar o pecado fortemente. Então, como ter esse equilíbrio? Porque às vezes quando eu olho para a Bíblia e eu fico indignado com o pecado, é fácil, não sei, me sentir inseguro. E cai no primeiro ponto que a gente falou, às vezes de ter um certo receio de falar com certas pessoas. Ou às vezes quando eu vou falar, eu posso falar sem amor, mas levando pedras. Agora, onde está o equilíbrio? Eu acredito que o equilíbrio esteja no ressignificado. Gênesis 9, 12. Vamos lá, irmão. E Deus prosseguiu, esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Essa é uma escritura incrível. Fala aqui de quando Deus
ficou indignado com o pecado, se irou e destruiu a humanidade com o dilúvio. E aí, depois ele faz uma promessa para Noé e a família dele. Eu nunca mais vou destruir o mundo como eu fiz dessa vez. Eu quero que vocês lembrem do meu amor, não só da minha justiça. E para isso, eu vou colocar um símbolo, que é o arco-íris. E toda vez que vocês olharem, vocês vão lembrar do meu amor. Então Deus quer ser lembrado como um Deus de amor. Deus é 100% justo, mas Ele é 100% misericordioso também. E sabe, por muitas vezes, quando eu olhei o movimento LGBT, as bandeiras que estão espalhadas por São Paulo, não é? Ou ainda a parada gay, que é uma das maiores paradas gays do mundo inteiro, isso me deixava inseguro por dentro. Sabe, de olhar para isso e me sentir como atacado. Sabe? Como que eu vou amar pessoas que estão me atacando, que estão ferindo a minha fé, estão falando contra Deus, contra a Bíblia, estão debochando disso. E às vezes é por essa insegurança que vem o preconceito, não é? Eu não quero falar com essas pessoas, são fechadas. Sim. Ou então quando a gente fala é isso e ponto final, e você tem que se arrepender, e sabe, já num primeiro momento, sem tentar ganhar através do amor primeiro, para daí mostrar a verdade como Jesus fazia. Então eu vi essa insegurança, entende? Eu sentia a minha fé sendo atacada cada vez que eu olhava essa bandeira. Porque, no final, o que o movimento LGBT fez? Fizeram algo como um ressignificado. Eles pegaram um símbolo da Bíblia, que é o arco-íris, e eles transformaram em um símbolo do pecado deles. Para que todo mundo lembrasse, sabe? Quando olhar o arco-íris, agora lembra desse movimento. Tanto é que quando eu mostrei a bandeira, talvez nenhum de nós pensou em Gênesis 9, né? Como um sinal da aliança de Deus, da bondade de Deus, da justiça e da misericórdia. Uau. Não é? Agora, o que eu convido a gente a fazer? O que eu tenho feito recentemente. Cada vez que eu olho o arco-íris numa bandeira LGBT, eu tenho me treinado a pensar na aliança de Deus. Uau. Muito bom, irmão. Então, para mim, hoje não é um problema mais ver o arco-íris nas bandeiras. Para mim é um lembrete do que fala em Gênesis 9. Pode ser o arco-íris no céu, nas nuvens, não importa. Pode ser o arco-íris numa bandeira. Cada vez que eu olho para isso, é uma lembrança para mim. Que bom é o Deus que eu sirvo. Que misericordioso. A gente podia estar completamente destruído agora. E seria justo Sim. que Deus destruísse o mundo de novo pelo pecado que está crescendo cada vez mais. Mas Deus não faz isso, porque Ele ama as pessoas e quer que cada pessoa seja salva. Então eu olho para isso e penso, uau, que incrível Deus é. Quantas pessoas precisam de Deus agora? Então é um lembrete. Esse é o poder de ressignificar o mundo ao nosso redor. Não é diminuir o padrão da Bíblia, mas pelo contrário, levar o padrão da Bíblia com amor ao mundo perdido. Muito bom. Então, em conclusão, família, foi isso que Jesus fez. Ele deu um novo significado. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5 que Jesus deu a vida, deu a vida por todos, para que todos agora deem a vida por Ele. Nós estamos aqui como igreja para dar a nossa vida para Jesus Cristo. E não importa se nós vamos cultuar Deus 4 da tarde, 5 da tarde, 10:30 da manhã. Se o nosso coração como discípulos é ter uma vida de culto a Deus, não importa o horário do culto do domingo. Nós estamos cultuando a Deus com a nossa vida e não estamos menos comprometidos. Isso. Se o culto muda em meia hora ou 1 hora, entende? Porque o ponto é que o culto é para Deus, para adorar a Ele. Isso. Mas da mesma forma que Jesus disse, eu repito aqui, o culto foi feito por um homem, não um homem feito para o culto. Isso. Então, nós definimos o horário do culto para que mais pessoas possam cultuar Deus com a gente. Porque cada um aqui precisa dele. Nós, e em especial o mundo lá fora. E a gente vai conseguir impactar mais pessoas à medida que duas coisas aconteçam. Primeiro, que a gente ressignifique a igreja. Tem uma igreja livre de preconceitos. Sabe? Compartilhe a sua fé com a primeira pessoa que surgir na sua frente. Não importa a aparência dela. Não importa. Esse é o desafio que eu quero te dar. E que eu quero levar para mim também. E além disso, preconceitos na igreja. Sabe? É hora da gente se ver um ao outro como irmãos e irmãs. Nada mais importa além do sangue de Cristo, que é o que nos une. E a segunda coisa é ressignificar o mundo.
Entende? Nós ressignificamos a igreja para poder levar a igreja para o mundo lá fora. Para levar esperança para as pessoas que estão buscando esperança em coisas que não preenchem. Sabe, todo mundo quer ser parte de algo. Mas esse algo é somente uma coisa. É ser parte do movimento de Deus, da igreja de Deus. É isso que nós temos a oportunidade de levar para o mundo agora. Então, eu quero que a gente reflita nesse instante sobre o sacrifício de Jesus, que de fato é o que trouxe esse novo significado para nós. Que trouxe a gente da morte no pecado para a vida nele. Que trouxe a gente de um vazio para uma vida plena, tendo tudo o que a gente precisa. Vamos fechar os olhos agora e depois tomar o pão que representa o corpo de Cristo, que foi esmagado pelos nossos pecados, e tomar o suco de uva, que representa o sangue dele. Então vamos fechar os olhos e orar.